montagem do elenco do Fluminense, acho que houve muita bobagem dita, muito preconceito quando o Fluminense começou a montar o seu elenco para a temporada, muita piadinha de asilo tricolor, que foi levado a sério. Da verdade hoje em dia, né? Mas, quando a gente foi fazer as contas, isso foi feito, inclusive, aqui no Seleção, a gente mostrou que, na verdade, o Fluminense estava montando um elenco mesclado, trazendo jogadores já mais veteranos, rodados, para se juntarem a jovens como André, como Luiz Henrique, Martinelli, como Calegari, Nino, Martinelli. Enfim, você... É um elenco mesclado. Claro, e isso é saudável. A Sim. mistura é sempre saudável. Porque você tem esse quarteto aí altamente experiente. O Fluminense passou a ter, por exemplo, nesse ano, uma alternativa para a ausência do Fred. Ano passado você tinha, quando o Fred não podia atuar, ou o Bobadilha ou o Abel Hernandes. Agora você tem o Germancano. Olha com a qualidade. E até o William, que pode jogar ali também de Você tem centroavante. o William, o segundo gol marcado pelo Cano. O William está pelo lado direito, enquanto o John Arias está pelo lado esquerdo. Ontem, no final do jogo, o Abel adiantou o Cris e botou o Pineda na lateral esquerda. Então, o Fluminense foi ao mercado e fez movimentações muito interessantes de qualificação do seu elenco. Um elenco qualificado. Pensa o Fábio, cometeu uma falha no primeiro gol. Possivelmente, às vezes, um goleiro com menos rodagem se abateria. O jogo teria acabado para ele. E não, o Fábio foi exigido 3 vezes na partida e saiu-se muito bem. Então o Fluminense foi ao mercado sem alarde, foi lá, mesclou esse elenco e teve um outro detalhe. Diferentemente de outros clubes, o Fluminense teve a convicção de que queria um técnico brasileiro com experiência. E foi lá e buscou o Abel. O Casa, semana passada, falou uma coisa muito apropriada sobre o Abel, sobre o trabalho do Abel. Tem gente que está com um saco de pedra nas costas, querendo ver ali. Eu estava acompanhando o jogo ontem e vendo as redes sociais. Poxa, mas ele não põe o fulano, ele não põe o Beltrano. Aí ele põe. Pô, mas botou tarde. É uma predisposição a achar que tudo que o Abel faz é ruim, impressionante. Esse time está jogando bem. Ele ontem fez alterações, a entrada no Martinelli no segundo tempo, no lugar do Iago Felipe, melhorou o toque de bola do Fluminense. Martinelli é um jogador que se apresenta. Depois, adiantar o Cris e botar o Pineda. Enfim, foram movimentos que talvez não tenham sido tão espalhafatosos no mercado. Foi buscar um técnico contrariando, porque muita gente não por convicção, muitos por convicção e outros não. Estão indo no exterior buscar técnicos. O Fluminense pegou um técnico experiente, convivência dentro do clube, com história dentro do clube, vitoriosa. Então, há que se ressaltar esse papel da direção e da comissão técnica do Fluminense. E um contexto, antes de passar para o Casa, né? O Fluminense, ao contrário de outros times que só vão ter o bicho pegando mesmo a partir de abril, na fase de grupos da Libertadores, ele tinha pressa. Ele tinha que já em fevereiro estar com o time competitivo para começar o seu mata-mata contra o Milionários, inclusive jogando na altitude, em Bogotá. Então, o Fluminense foi buscar técnico cascudo, jogadores cascudos, e que não haveria muito tempo para testes. Ele precisava já estar pronto em fevereiro. E aí, nesse contexto, o Fábio, de 41 anos, ele foi já fundamental na classificação contra o Milionários, porque pegou um pênalti na altitude e fez uma grande atuação na vitória lá em Bogotá. O Felipe Melo, de 38 anos, que já foi eleito melhor em campo no Fla-Flu, para o meu gosto, pelo menos, está jogando super bem e fazendo aquilo que dele se espera, que é a saída qualificada, né, com toque de bola que ele tem muito bom mesmo. O Willian, de 35, abriu o placar contra o Milionários no Rio e o PC já falou, ontem ele foi importante. E o Cano, de 34 anos, 3 jogos, 3 gols na Libertadores. É o peso dos reforços até aqui no Fluminense, vencendo os 3 jogos que já fez de mata-mata nessa Libertadores. Fala, Casa. Primeiro, assim, em relação ao Abel, eu acho o Abel um ótimo treinador, eu acho o Abel é uma ótima pessoa também. E o Fluminense, pensando em relação àqueles que contrataram treinadores agora, do exterior, o Fluminense tem vantagem. Porque chega um cara que conhece a história do futebol do Fluminense, que conhece a história do clube, conhece a história do futebol brasileiro por ser brasileiro, sabe? Então, aquele negócio de você ter que se habituar não existiu. Foi só montar a equipe e fazer jogar do jeito que ele gosta. Os 4 jogadores que o Fluminense contratou, né, acima de 30 anos, são 4 jogadores que respondem.
Não são 4 jogadores que você vai lá, pega e vamos ver o que vai acontecer. Não, era seguro. Eu tinha certeza que o Felipe Melo ia corresponder, que o Cano ia corresponder, que o Willian ia corresponder e que o Fábio também. São jogadores que são confiáveis. O Willian sempre foi confiável. No Corinthians, no Cruzeiro, no Palmeiras, sempre confiável. O que eu digo é o seguinte: põe para jogar na ponta direita, na ponta esquerda, centroavante, põe ele no meio, ele vai jogar. Se ele não jogar bem, no mínimo a entrega vai ter. Ele se entrega. O Felipe Melo se entrega. O Fábio também se entrega. E o Cano faz gols, cara. O Cano faz gols. Então foram 4 contratações para se juntar com uma molecada muito boa. Eu sou fã do Luiz Henrique, tá? A gente está falando de até a Copa do Mundo, PC, até chegar lá, aquela disputa pelo aquele lado direito vai ser, tá confusa, Rafinha, Antony, não sei quem. Olha o Luiz Henrique, presta atenção no Luiz Henrique, que esse garoto, ele pode entrar na confusão, se ele continuar jogando e fazendo gol desse jeito. Ele pode entrar ali na confusão daquela vaga do lado direito. Então eu gosto do time do Fluminense. Ontem é o seguinte, ontem eu vi o segundo tempo do time do Fluminense, o segundo tempo do jogo, porque antes eu fui ver Portuguesa e Taubaté, tá? Foi 2-1 para Portuguesa. Depois eu voltei para casa e peguei o segundo tempo, depois vi os melhores momentos do primeiro tempo. Eu gosto do time do Fluminense, tá invicto, tá 12 partidas vencendo, não é por acaso, ninguém faz isso. Nenhum clube, nenhum time consegue fazer esse número de vitórias seguidas por acaso. Você deu sorte todos os jogos, né? Fez gol sem querer todos os jogos? Não. Tem qualidade, tem peso com esses caras, tem uma juventude muito boa e um ótimo treinador. Ótimo treinador. Por exemplo, só para dar um exemplo, ninguém pode dizer que, se falar, não existe, por exemplo, que o Vitor Pereira, que está no Corinthians, sei lá, 20 dias, 25 dias, já conhece a história do clube, já conhece tudo sobre o Corinthians. Não conhece nada, não conhece nem um dedinho do que é o Corinthians, do peso que tem o Corinthians, a torcida, o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim. Ele não sabe. O Abel, no Fluminense, ele sabe. Tudo isso que eu estou te falando, ele sabe. É um treinador que já está preparado, super preparado, para pegar qualquer time no Brasil e levar adiante, porque ele sabe da história de todo mundo. O Vitor Pereira vai ter um tempo de adaptação, e esse tempo de adaptação é longo, porque não vai acontecer todas as situações em 3 meses para ele entender como funciona o clube. Não vão acontecer. As coisas acontecem no Corinthians aos poucos. Tem momentos que você está lá no céu e tem momentos que você está lá no inferno no mesmo ano. E isso, no Fluminense, não vai ter problema, porque o Abel conhece perfeitamente a história do clube.